Olá, pessoal. Falar um pouco sobre a primeira pergunta. Qual é o perfil profissional a ser adotado pelo Código de Ética, né? Da OAB, nesse caso. Bem, o Código de Ética da OAB, ele estabelece princípios e normas para a conduta dos advogados, das advogadas, para garantir principalmente sua dignidade, sua confiança, sua honra. Apesar de não ter especificando qual é o perfil a ser adotado no Código de Ética, seus preceitos eles podem ser usados para traçar qual seria esse perfil. Então, com base nessas normas, né, conclui-se que os principais pontos a serem seguidos por aquele que depende desse código de ética seria o respeito às normas institucionais, principalmente, o sigilo profissional, que é uma coisa super importante, porque você está lidando ali com a questão de problemas, de vida pessoal, tanto de empresa, quanto de pessoa, quanto de criança, principalmente. Então, é importante haver esse sigilo. O compromisso com a verdade é sempre o principal em ser seguido, né? Porque se busca justiça usando da verdade. A independência profissional também é muito importante. A defesa e a dignidade da profissão. A independência profissional, né, é principalmente para que o advogado ele não seja dependente de uma pressão, de um cliente, de um superior, que ele seja sempre seguindo ali as condutas, os preceitos que ele acredita ser mais fiéis, né, ao seu código de ética. Além disso, né, o advogado ele tem que atuar com zelo, com diligência, né, porque ele está lidando ali com problemas de uma pessoa. Então, ele tem que saber que as condutas dele podem interferir na vida de outra pessoa, drasticamente ou não, mas tem o peso da interferência. E um advogado, né, que ele segue as normas, ele segue a ética, ele sempre vai ser uma pessoa respeitada no seu âmbito profissional. É muito importante quando você tem uma conduta ilibada, você tem reconhecimento por a sua conduta, pela sua ética. As três maiores qualidades que um profissional bacharel em direito deve ter é, primeiro de tudo, integridade, que eu acho que muitos dos pontos que o Código de Ética da OAB coloca, a da honestidade, de não se envolver com empresa de caráter duvidoso, de estar se atualizando, né, e tratar o cliente de forma responsável, da própria honra, né, do advogado, ela vem muito desse lugar de ser um profissional íntegro, de buscar fazer o correto, de estar tanto na parte técnica quanto na parte moral. Então, isso envolve muito disso, dessa integridade da pessoa enquanto profissional, enquanto nesse papel de exercer esse em qualquer área, seja no judiciário, na polícia, como conciliador, no Ministério Público, em todas as áreas que o direito alcança, né? E segundo, a disciplina, porque é uma área que ela exige que você esteja se atualizando e estudando continuamente. Então, você precisa de muita disciplina, não só para isso, mas também para uma rotina de produtividade, para que você consiga trabalhar com os prazos, né, que é uma realidade do profissional do direito, seja o advogado, seja o promotor, o juiz, ou qualquer que seja a outra área, é um ramo que ele exige muito essa disciplina. E por último, e acho que é mais importante, a qualidade que deve ter um profissional do direito é a empatia. Porque é uma profissão que ela trabalha com pessoas em vulnerabilidade, pessoas que têm seus direitos violados, que elas estão em um litígio, né, com outras, ou seja qual foi a natureza do ato, ela envolve muito você sentir
a dor do outro, você se colocar no lugar do outro para você tomar uma decisão mais justa ou para você lutar pelos direitos dela. Então, acho que, sobretudo, um bom profissional do direito ele deve, sem sombra de dúvida, exercitar diariamente a empatia. Olá, me chamo Sabrina e fiquei com a seguinte pergunta: quais são os problemas éticos vividos na profissão da advocacia? Com base no Código de Ética e na disciplina da OAB, um dos principais desafios éticos que os advogados enfrentam está relacionado ao conflito de interesses, pois muitas vezes os profissionais eles precisam decidir se podem ou não aceitar determinados casos, porque muitas vezes tem casos em que, especialmente a relação com antigos clientes, e caso também em que deve comprometer a sua imparcialidade. E o Código de Ética, ele é bem claro. O advogado, ele deve aceitar qualquer conduta que possa o advogado, ele deve evitar aceitar qualquer conduta que possa prejudicar os interesses daqueles que representa. Outro problema que também deve ser citado é o excesso da publicidade, porque embora os advogados eles possam divulgar seus serviços, o código de ética, ele estabelece limites claros para que isso seja feito de maneira discreta, sucinta, sem promessas de resultado. Infelizmente, a gente pode observar que o desrespeito a essa regra é o que prejudica a imagem de muitos desta profissão da advocacia. E além disso, também há o desafio do sigilo profissional, que deve ter. Que esse é um dos pilares éticos mais importantes. Porque já que os clientes, eles confiam e passam todas as informações para o advogado, as informações sensíveis, apesar disso, há situações em que o sigilo ele é colocado à prova, como em casos de pressão por parte de autoridades ou até mesmo da mídia, que coloca pressão em si para ver se tudo é descoberto, né? Por isso que é muito importante o sigilo, porque há uma confiança. E outro ponto que é sensível é também a questão da capacitação de clientela, porque a abordagem direta ou indireta para conquistar clientes é vedada pelo Código de Ética. Porque, no entanto, há competição acirrada no mercado, bem concorrido. E muitas vezes essa competição, leva a práticas que vão contra o Código de Ética, vão contra esse princípio. E como podemos observar, acaba causando o uso indevido de redes sociais ou parcerias questionáveis. Por fim, não podemos deixar de mencionar um dos pontos importantes, que é o desafio da imparcialidade e da relação com o Poder Judiciário. Porque o advogado, ele deve agir sempre com urbanidade e respeito aos magistrados. Mas também ele tem o dever de ser firme na defesa dos interesses e dos interesses do cliente, né? E também ele deve saber equilibrar esses dois aspectos. Porque pode ser complicado isso para ele, mas especialmente quando se trata de um sistema judicial, acaba sobrecarregando e muitas vezes é lento o sistema judicial. Portanto,
podemos dizer que é fundamental que todos os advogados eles conheçam profundamente o Código de Ética, porque é com ele que há todo como podemos dizer, é com ele que há todo o sigilo da profissão. E os advogados busquem sempre aplicá-lo no seu dia a dia, porque isso é muito importante. E afinal, a ética não é apenas um conjunto de regras, mas ela é baseada na credibilidade da profissão da advocacia ou qualquer outra profissão. Todas devem ser estabelecida a ética. E foram esses as minhas anotações. Irei chegar ao fim com alguns pontos que citei, mediante a questão que pedia para citar quais eram os problemas éticos vividos na profissão. Então, esses foram alguns que pontuei mediante minhas anotações e que pude trazer aqui para serem observados. O Brasil, ele é um dos países que mais forma advogado no mundo. E isso acaba influenciando no olhar que a sociedade brasileira tem em relação ao advogado. Porque há muitos advogados e muitos advogados que às vezes não são tão bons. Então, acaba que esses advogados, eles têm um peso muito grande. E muitas pessoas acabam tendo uma ideia do advogado por causa desses advogados que não são tão bons. E são muitos. E em relação à mudança também da sociedade, porque principalmente por causa das evoluções tecnológicas, mudou muito a visão. Porque antigamente, alguns anos atrás, a visão dos top 3 profissões era advogado, médicos e engenheiros. Hoje em dia, é mais pessoas que querem trabalhar na internet, fazerem vídeos na internet, qualquer coisa que envolva a internet. Até mesmo relacionado à engenharia de computação, de software e tudo mais. Então, a sociedade brasileira, ela ainda tem um pouco desse olhar do advogado, de um homem íntegro, justo, que busca a justiça, a melhor situação para a pessoa, a melhor solução para o litígio. Mas também tem uma visão modificada de como era antes. Hoje em dia, há muitos advogados, muitas pessoas que entram na faculdade de Direito em busca de concurso público. Por quê? Porque está mais simples no sentido de ter aquela estabilidade, de ter o seu dinheiro ali todo certinho, porque o advogado, ele é autônomo, ele tem que captar seus clientes, ele tem que montar seu escritório, procurar, enfim, é mais difícil. Então, como há muitos advogados no Brasil, a concorrência é muito grande. Então, os advogados, eles têm que buscar, as pessoas hoje em dia, eles buscam mais concurso público, porque não é mais fácil de passar, mas é mais fácil de você viver, lidar e trabalhar do que ser o advogado em si. Então, a sociedade brasileira, ela teve um pouco da mudança desse olhar do advogado, de ser uma pessoa essencial e tudo mais. Essencial ainda continua, na verdade. A sociedade brasileira, ela só tem esse olhar de que o advogado, ele tem muitos. Então, a credibilidade dele não é tão grande como era em anos passados. Mas a sociedade brasileira ainda continua, assim, achando que o advogado, ele é essencial, até porque ele é muito essencial para a justiça e necessário para toda a sociedade, para garantir que direitos, a segurança jurídica, para garantir que os direitos sejam respeitados e para correr atrás e ajudar aqueles que realmente precisam e estão em busca de uma solução, de um litígio. Sobre a visão dos membros do grupo com relação à ética na carreira profissional, né? Se mudou ou não. Mudou em partes, porque vamos seguindo o curso e aprimorando conhecimento e tendo mais contato ainda com a profissão, né? Então, vamos adquirindo o que
é válido, o que não é, o que tem que ser seguido, o que não tem. Mas tem coisas que sempre serão da mesma visão, que não mudam. Que um advogado, ele tem que seguir sua carreira com confiança, porque quando a gente tem confiança, a gente passa a confiança para os outros. Então, é muito importante isso em relação a clientes, porque quando a gente passa nossa confiança, né, para o cliente do que estamos fazendo, ele também vai ter confiança no nosso trabalho. A questão da honestidade, ela é muito importante. Quando se trabalha com honestidade, com a verdade, é um diferencial. Então, acredito que tem sim algumas mudanças de ideias, né? Porque isso é normal. Vamos aprimorando o conhecimento, adquirindo mais. Então, vamos tendo outra visão das coisas, mas que sobre ética não mudou muito, porque sempre acreditei nessa questão de seguir a profissão com verdade, com honestidade, com transparência. Em relação à minha visão sobre a ética na carreira profissional do bacharel em Direito, eu não posso dizer que ela mudou muito durante o curso. Eu acho que desde que o que mudou, assim, da minha visão antes da faculdade para depois que eu entrei na faculdade, foi mais em relação ao leque de atuação do profissional de Direito, da conciliação, de trabalhar na parte administrativa, de mediação, a parte compositiva. E assim, é claro que conforme você vai aprendendo mais sobre as funções de cada um, vai tomando uma dimensão muito mais concreta e mais pesada em relação à responsabilidade de cada profissional. A gente também fica sabendo mais dos abusos que acontecem e da importância, né, de você ser um profissional ético, porque você lidar com um profissional que tem uma autoridade tão grande, né, no judiciário, na polícia, no Ministério Público, que ele não seja ético, que ele use isso de alguma forma para beneficiar, seja ele, sejam pessoas, né, com dinheiro, por uma outra razão. Você entende o quanto que isso pode afetar a vida das pessoas e o quanto que é importante a gente lutar contra esse tipo de conduta e o quanto é importante a gente, enquanto profissional, zelar por ter uma atuação sempre íntegra, né, sempre respeitosa, sempre tecnicamente correta e moralmente correta. Então, é uma questão mais sobre a nossa responsabilidade enquanto profissional mesmo, enquanto atuante nessa área tão importante para resguardar os direitos das pessoas, né? E venho falar novamente sobre a ética na carreira profissional, porque a pergunta é se mudou. Com base no que percebi, assim, é que evoluiu muito em comparação com o início, porque no início era somente enxergado como algo teórico, uma lista de normas. E com o tempo entendemos que ela é a base das decisões diárias na advocacia e vai muito além das regras. E percebemos também que a importância de agir com integridade, mesmo diante de pressões e desafios, como a ética, ela não apenas protege os interesses dos clientes, mas também a credibilidade da profissão do advogado. E hoje a gente vê a ética como um compromisso contínuo e essencial para a construção de uma carreira sólida e respeitada. E a minha visão em relação à ética na profissão não mudou no decorrer do curso. Eu entrei no curso não com a mesma mentalidade que eu tenho hoje, porque mudei muito a minha opinião sobre diversas coisas, mas a ética em si, ela continuou basicamente a mesma, eu só me aprofundei um pouco mais. E eu acredito que o advogado tem que ser uma pessoa justa, tem que ser uma pessoa íntegra, transparente, honesta principalmente. O advogado, ele tem que estar ali e seguir
o que está na lei, mas sem deixar a sua humanidade de lado. Não é simplesmente ser metódico e tá ali na lei, é isso e isso. Não. Tem que também trazer um pouco da sua humanidade, observar ali a situação, porque cada caso é um caso, cada caso tá mexendo com um ser humano, é uma pessoa que está ali, que está precisando, que está sofrendo, que está precisando de ajuda para sair daquela agonia, daquela necessidade. Ela precisa realmente de uma ajuda. Então você tá ali, você pode ajudá-la. Então procurar o melhor possível para ajudá-la. E eu acredito que também o advogado ele precisa ao máximo seguir o código de ética da OAB, porque o que está ali no código de ética não tá muito difícil de não seguir. Como, por exemplo, você não dá para você ir burlando a lei. Por exemplo, numa petição inicial, colocar ali jurisprudências, entendimentos doutrinários, ou até mesmo a letra da lei, modificando elas, apagando umas coisas, acrescentando outras, para aquilo ali ficar com uma ideia de quem lê e modificar realmente o conteúdo dela, para poder aplicar no seu caso concreto. Então, tem que ser honesto tanto com a justiça como quanto o seu cliente.